Aleluias. Glória a Deus. Quem está feliz aqui hoje? Mas quem está muito, muito feliz aqui hoje? Gente, estar aqui hoje é um sentimento realmente que a gente não sabe explicar. A gente não sabe falar como fica o nosso coração. E eles foram maus comigo. Eu senti isso agora, que eu fui a primeira a estar pregando aqui. E o coração ainda parece que não assentou. Ele ainda está batendo muito forte. Porque é com alegria. Sabe? Nós estamos aqui já em Águas Lindas há algum tempo. E hoje nós estamos aqui como igreja, Ministério da Fé. Nós estamos aqui com esse peso. E nós somos uma igreja família que tem a marca da vitória. E nós somos uma igreja do tamanho de uma cidade. Nós chegamos e nós já estamos declarando, está muito pequeno. Está muito pequeno. Porque nós viemos aqui e nesse lugar nós vamos fazer as maiores colheitas. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. A gente está aqui se ambientando ainda. Glória a Deus. Gente, aqui não tem cronômetro. Aquele relógio não funciona. 13:09. 13:09. Parou, Josué passou aqui, parou o tempo. Entendeu? Mas eu quero falar para vocês, estar aqui hoje é um grande desafio e uma grande alegria. E eu quero trazer essa palavra aqui com muita responsabilidade. E agora eu gostaria realmente que você cessasse todo o movimento. As crianças já estão lá na salinha. Agora não é hora mais de cumprimentar ninguém. Agora é hora de você prestar atenção. Sabe, eu sei que você que está aí na porta, sabe? Mas se você saiu da sua casa e veio até aqui, faça jus. Receba a palavra que vai ser liberada para a sua vida hoje. Porque eu creio que você vai sair daqui muito mais abençoado do que você entrou. Eu creio que essa palavra é muito especial para a sua vida. E Deus separou essa palavra para a sua vida. Olha, eu tenho convicção no meu coração que essa é a palavra, sabe, de Deus para a sua vida no dia de hoje. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Cadê a bateria? Leque. Vou fazer de novo. Vai. Eu queria que você abrisse a Bíblia. Isso aí. Em Ruth 1:16. Fala assim. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo. O seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor, que me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Amém? Gente, esse é um dos textos mais fortes que eu conheço sobre fidelidade, sobre andar junto. E no livro de Ruth, nós vemos a história de uma família, a família de Elimeleque, Noemi e seus filhos.
E em um determinado momento, essa família morava em Belém. E em um determinado momento, houve fome em Belém. E Elimeleque resolveu sair de Belém, sem nenhuma orientação de Deus. Ele saiu de Belém. E ele foi morar em Moabe e levou toda a sua família. Só que Moabe era uma terra idólatra. Não era uma terra onde Deus mandou ele ir, sabe, destravar batalhas. Não, ele por si só, ele tomou essa decisão de ir para Moabe e levou a família dele. E nesse meio tempo, Elimeleque morreu. Os filhos dele também morreram. E ficou apenas Noemi. E os filhos dele casaram lá em Moabe. E aí ficou então Noemi e as suas duas noras, Ruth e Orfa. E elas eram moabitas. E eu quero falar para vocês que por 10 anos, Noemi ainda permaneceu ali em Moabe. Gente, primeiro eu estou dando contexto histórico para vocês. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Atrás ali, ó, dessa bancada, eu não queria ninguém conversando, tá? Eu preciso que vocês entendam, para que vocês não sejam roubados, porque hoje vocês vão sair daqui com uma colheita pronta. Hoje vocês vão sair daqui com cestos cheios. Hoje vocês vão sair daqui com uma palavra profética para a vida de vocês. Mas eu preciso que vocês entendam para vocês poderem receber. E ainda por 10 anos, Noemi ainda ficou ali em Moabe. E ela ficou ali ainda padecendo, ela ainda ficou ali lutando em Moabe. Ela, sabe, ficou ali lutando com a vergonha, ela ficou lutando, sabe, com a tristeza, com o fracasso dela. E ela não tinha coragem para voltar para Belém, que era a casa do pão. 10 anos, gente, quantas vezes nós tomamos decisões erradas, nós passamos por frustrações e nós paramos. E nós paramos. Eu não sei se alguém hoje está aqui parado, mas hoje eu quero falar, você vai se movimentar. Você vai se movimentar. E chegou um momento que Noemi ouviu falar que lá em Belém havia pão. O pessoal passou pela crise e venceu a crise. E eu quero falar para vocês, se algumas pessoas passam por crise e vencem, nós também passamos. E nós vamos vencer. E nós vamos viver o melhor de Deus. E chegou um momento que ela falou assim, eu vou voltar. E ela falou para as meninas, Orfa e Noemi, vamos voltar para minha casa. Vamos voltar para Belém. Entendeu? Vocês sempre foram boas comigo, eu vou levar vocês para Belém. E aí elas foram voltando no caminho, imagino que elas estavam conversando. De repente, Noemi fala assim para elas, não, é melhor eu voltar só. Vocês vão para a casa de vocês, vai para a casa dos pais de vocês. Eu vou só para Belém. E aí Orfa e Ruth, e elas começaram a chorar. E a Bíblia fala que elas não choravam educadamente. Não, nós vamos. Não, elas gritaram. Falaram que elas lamentavam e elas choraram alto. Não, nós vamos com você. Nós não aceitamos, nós vamos com você. E aí Noemi falou assim, então vamos. E continuou. E aí chegou um momento, Noemi falou assim, não, gente, vocês não estão entendendo o que é andar comigo. Vocês não estão entendendo o que eu tenho. Eu não tenho nada. Eu não tenho mais filho para vocês casarem. Se eu arranjar um casamento hoje, meus filhos ainda vão demorar a crescer para que vocês casem. Comigo, vocês não têm futuro. Comigo, sabe, vocês não têm perspectiva nenhuma de vida, de vitória. Volta para a casa do pai e da mãe de vocês.
E aí elas choraram e, sabe, e falaram, e só que Orfa, ela virou para Noemi, imagino que a cena foi essa, secou as lágrimas, puxou o fôlego, beijou Noemi e falou, tá bom, eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou voltar para Moabe. E Ruth falou assim, eu volto não. Eu não volto aonde você foi, eu vou. O teu Deus vai ser. Eu não vou voltar. Eu vou até Moabe com você. Não adianta você querer que eu volte, porque eu não volto. Eu não te largo. Eu vou com você até o final. Onde você habitar, eu vou habitar. Não adianta, eu vou estar com você. Aonde você for. E esse foi o início da história da volta de Noemi para Belém. Noemi saiu de Moabe com Orfa e Ruth. No meio do caminho, Orfa volta para Moabe. E Noemi continua com Ruth. Essa é a história que eu quero conversar com vocês hoje. E eu quero trazer essa história para o cenário que nós estamos vivendo como ministério da fé. Como um cenário de colheita, porque nós estamos numa campanha de colheita, nós temos falado de semente, nós temos falado de cestos cheios, então a gente tem vivido colheitas, e nós aprendemos que só existe colheita se houver uma semente. Não existe colheita se não houver semente. Não adianta eu achar que uma colheita vai aparecer do meio do nada, não. Colheitas não aparecem do meio do nada sem antes alguém não ter ido lá e plantado uma semente. Nós colhemos muitas vezes de sementes que nós não plantamos, mas alguém plantou. Alguém plantou. Não existe colheita, não existe, gente, varinha de condão, pã, nasce uma colheita. Não. Uma colheita, ela só vem de uma semente. E ela precisa, sabe, ser plantada. Ela precisa de sementes para ela virar uma colheita. Ela precisa que alguém tenha uma semente para que se possa ter uma colheita. E eu quero falar algo para vocês. Cada vez mais que eu leio esse texto, apesar do livro chamar Ruth, para mim, sabe, na minha concepção, o personagem principal desse livro é Noemi. O personagem principal é Noemi. Por que que Deus levou Elimeleque, levou os filhos dele e Noemi ficou? Por que que Noemi ficou? Porque Noemi tinha uma semente na mão dela. E a semente de Noemi, ela precisava ser plantada. A semente de Noemi, ela precisava crescer. E Deus permitiu que no meio de toda a luta, Noemi não morresse, porque Deus tinha um plano na vida dela. E eu quero falar para você, mesmo no meio de toda a luta, você não vai morrer, porque você tem uma semente que precisa ser plantada. Você tem uma semente que precisa florescer. Você tem uma semente que precisa romper os muros. As sementes da colheita que estavam na mão de Noemi, elas eram para frutificar em Belém. Elas não frutificaram em Moabe, sabe? Elas não multiplicaram, mas Deus tinha um propósito. Eu quero que você entenda, existem sementes na sua mão. Se você não está morto, se seu nome não está num obituário, se você não está enterrado, se você está respirando, é porque você tem semente na sua mão. É porque você tem semente na sua mão. E hoje, nós vamos aprender alguns princípios com esse texto.
Para quem você está dando as suas sementes? Para quem você está dando as suas sementes? Noemi, ela saiu com Ruth e Orfa. Ela ia dar as sementes dela, que iam frutificar lá em Belém para Ruth e para Orfa. Ela ia dar. Só que hoje Deus está falando, cuidado para quem você vai dar a sua semente. Não é porque está perto de você, não é porque chorou com você, não é porque falou que te amava, que tem o direito de receber a sua semente. Cuidado, não se iluda com o choro das pessoas. Não se iluda, ai, eu te amo, ai, você é linda. Não se iluda com isso. Chegou no momento quando Orfa se distanciou de Noemi. Quando foi? Porque no início ela falou assim, foi quando Noemi falou assim, eu não tenho nada. Eu não sou nada. Eu não tenho futuro, eu não tenho filho para vocês. Sabe por quê? Eu quero falar, sabe, que quando nós estamos na pior, quando nós estamos naquele momento, sabe, de dificuldade, ali, sabe, aparece quem merece a nossa semente e quem nunca vai merecer a nossa semente. Sabe por quê? Quando Noemi falou, eu não tenho nada, eu não tenho nada, simplesmente Orfa foi embora e Ruth permaneceu. Ruth falou assim, eu vou ficar. E ela falou, você é doida? Você está vendo, eu sou já de idade, eu não vou ter filho, e ainda que eu case, daqui que aconteça uma inseminação artificial, ou que eu ore, que Deus mande, e subi monte, desce monte, para a coisa acontecer, vai demorar muito. E quando acontecer, quanto tempo ainda vai ter para vir um filho, para casar com você? Aí é você que vai estar velha, que vai começar por o processo todo de novo. E Ruth falou, eu não estou nem aí. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. E eu quero te falar hoje, cuidado, porque órfãs estão em todos os lugares. Órfãs são pessoas que estão junto até um tempo. Elas ficam ali, não, estou com você. Elas andam por conveniência, não por propósito. Orfa era andando com Noemi por conveniência. Era minha sogra, eu vou com ela. Era uma conveniência. Ruth não. É um propósito. É um propósito. O teu Deus será o meu Deus. Esse era o propósito de Ruth. Aliança não tem prazo de validade, aliança é para uma vida inteira. Aliança é na hora da dor, aliança é na hora que não tem nada. Aliança é quando tem caviar, aliança é quando tem ovo. Aliança é quando, sabe, o prato está cheio, aliança é quando o prato está vazio. Aliança não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. Nunca foi pelo que Noemi tinha. Nunca foi. Era por quem Noemi era para Deus. Era por quem... Gente, morreu todo mundo do lado, a mulher ficou viva. Eu vou ficar do lado dessa mulher, cara. Essa mulher não morre nunca. Pode estourar uma guerra. Pode estourar uma bomba atômica. Sabe, gente, vocês sabiam de uma curiosidade? Quando uma bomba atômica estoura, tudo que está ao lado, ao redor, morre. Tudo, menos as baratas. Não morre. Não morre. Se as baratas não morrem, eu quero saber o que é que elas têm, porque eu também não quero morrer. Eu não largaria uma barata nunca, por mais medo que eu tenha de uma barata ou nojo. Se ela não morre, eu vou ficar com ela até o final. Passa aqui. O que é que você tem? O que é a melequinha? Passa no cabelo.
A gente não larga pessoas que não morrem no meio da crise, da luta e da dor. A gente não larga porque essas pessoas têm propósito. Essas pessoas têm semente. Às vezes nem ela mesma sabe, mas elas têm sementes. Elas têm sementes. Meu Deus, meu Deus. E essa foi a história. Sabe, essa foi a história. Então hoje eu estou aqui para alertar. Cuidado com pessoas que estão com você só na época da coisa boa. Porque quando elas perceberem que você não tem nada, elas vão te largar. Mas eu quero te falar que existe um Deus que te pega do fundo do poço. E um Deus que fala que no lugar da vergonha, Ele vai colocar dupla honra. As cidades antes que eram desabitadas, Ele vai trazer vida sobre elas. A segunda coisa fala assim: a semente só multiplica na terra certa. Não adianta. Enquanto essa terra aqui for Moabe, você pode jogar semente. Você pode jogar água. Você pode arar. Você pode fazer tudo o que você quiser. Mas daqui não vai frutificar. Porque a semente só frutifica na terra certa. Então sai de Moabe e vai para Belém. Hoje eu estou falando algo para você. Se você não está frutificando, sai desse deserto, sai dessa terra errada e volta para a casa do pão. Volta para o lugar onde a sua semente vai frutificar. Volta para a terra certa. Precisa de uma terra certa. Precisa de uma terra certa para a sua semente multiplicar. E Noemi, ela falou: eu vou voltar. E hoje eu quero declarar, e eu quero declarar junto com você: nós estamos voltando para o lugar do nosso propósito. Nós estamos voltando para a terra fértil. Nós estamos voltando para a casa de Deus. Nós estamos voltando. Nós estamos voltando, inferno. Você está escutando? Nós estamos voltando. Moabe nunca mais. Ó, vocês que estão do meu lado, eu estou voltando. Moabe ficou para trás, nunca mais. Eu vou agora, eu vou para frente. Eis que sigo para frente, para o alvo da minha vocação. Eu vou voltar para Belém. O inferno precisa saber: eu estou voltando para Belém. Acabada, sem filhos, sem nada, sem perspectiva. Mas ela falou: eu estou voltando. Não importa nem que seja rastejando. Eu quero falar para você: só volta. Só volta para a casa do pão. Não importa como você está. Só volta. Só volta. O resto é com Deus. Só volta. Volta com as tuas sementes. A terceira coisa: só colhe em Belém quem deixa as suas tragédias para trás. Ai, é difícil. Ruth, ela foi para Belém, mas ela deixou para trás os pais dela. Ela deixou para trás a cultura dela. Ela deixou para trás os deuses que ela servia antes. Ela deixou para trás Orfa, porque ela não era Maria, vai com as outras. Orfa quer ir? Vai. Quer morrer? Vai. Eu não sou Maria, vai com as outras. Eu tenho cabeça, eu penso, eu tenho destino e eu tenho propósito. Sabe, você larga para trás
tudo aquilo que te prendia e te conectava com Moabe, deixa lá. Deixa lá. Não colhe, não entra na terra da colheita com esse mando de mazela, não. Você pode ir do jeito que você tiver, não tem problema. Mas larga esses mimimi todo lá para trás. Porque a terra da colheita não tem espaço para mimimi. Não tem espaço para quem quer chegar lá e falando assim, é porque sabia que a gente chegou lá, aí o marido dela morreu, aí o filho dela morreu, que era meu marido, aí o outro filho dela morreu, que era marido da Orfa, que ficou lá em Moabe. Ficou uma tristeza só, a gente quase passou fome. Você sabe, né, mulher, viúva, a gente não tinha quase... Não! Isso aí não entra em terra de colheita. Entra na terra da colheita e assim, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas eu estou aqui porque eu quero ser alguém, eu quero colher, eu quero mudar de vida. Esse mimimi não cabe para quem quer colher. E você vai entender o porquê que não cabe. Eu quero falar, olha, não cabe. Porque quando nós chegamos na terra da colheita, nós temos que trabalhar. Quando nós chegamos na terra da colheita, nós temos que trabalhar. Quando elas chegaram em Belém, entendeu? Aí já é o quarto ponto que eu quero falar. Só existe colheita quando nós estamos dispostos a servir e obedecer. Trabalhar e obedecer. Não é esse negócio, eu trabalho no dia que eu quero, do jeito que eu quero, eu faço quando eu quero. Não. Quer colheita? Sirva e obedeça. Sirva e obedeça. O texto fala assim que Ruth falou a Noemi, vou recolher as espigas. Ninguém mandou. Ela falou, eu vou recolher as espigas. Quem quer servir não precisa ser mandado, ninguém precisa pedir, ninguém fica falando, eu vou. Preocupa não, Noemi. Eu vou colher espiga para mim e para você. Eu vou. O campo que me permitir entrar, eu vou. Aí o que Noemi falou? Vai, minha filha. A bênção de Noemi. Não adianta só servir, tem que servir debaixo de uma bênção. Não adianta só servir, tem que servir debaixo de uma bênção. Quando nós servimos, e olha só, ela nem sabia nada de campo algum, ela entrou em qual campo, ela teve uma direção. Porque quando nós servimos e estamos debaixo de uma bênção, nós estamos debaixo de uma palavra liberada. Vai lá, faz esse negócio. Vai lá, fecha esse negócio. Pode ir. Vai lá, pode ir. Aí, sabe o que acontece? Ela saiu. Gente, devia ter muito campo lá. Elas chegaram na época da colheita lá. Então, devia ter campo até lá em Belém. Ela entrou logo no campo de quem? De Boaz. Porque quando nós estamos dispostos a trabalhar, esse negócio, gente, de gente preguiçoso, dá, me dá, não tenho, vai trabalhar. Ah, não tem, vai vender brigadeiro, vai vender pastel, vai fazer alguma coisa, vai servir, vai trabalhar. Deus não gosta do preguiçoso, Deus nem quer preguiçoso na obra dele. A Bíblia fala isso, sabe? Deus não quer, então trabalha e vai debaixo de uma palavra. E ela foi orientada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava conivente com Noemi. As sementes de Noemi começaram a coçar na mão ali, e ela deu as sementes dela para Ruth, e aquelas sementes começaram, eu preciso da terra certa, eu preciso ir para o lugar certo, vai. E ela entrou no campo de Boaz. E ela entrou no campo de Boaz. Servir nos coloca no lugar da colheita. Servir é fazer o que ninguém quer fazer. Sabe por quê? Existia uma lei lá que falava assim, que as viúvas, os órfãos, podiam pegar, quando estava tendo a colheita, elas não participavam da colheita grande, não. Elas iam pegar das espigas que caíam. Cadê minha Ruth? Cadê meu cefeiro? Bora aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que era. Cefeiro na frente, vai indo meu cefeiro. E eles tinham que derrubar mesmo, uma ou outra espiga.
E aí, ó, Ruth estava de olho, caía. Imagina o tanto de gente que não era. E ela espertinha pegava. Fica aqui, Ruth e o meu cefeiro. E era o que vinha. Eram migalhas. Era, sabe, um favor. Era o que às vezes não se queria. Era o que se dava porque era obrigado a dar. Ruth não estava nem aí para isso. Ela queria, eram as espigas. Para de ficar, sabe, achando, porque é o resto. Minha mãe, eu e minha mãe, né? Meu pai, minha mãe, tinha um ditado: a comida dos malcriados engorda os enjeitados. Na sombra de calango, lagartixa bebe água. Então, que história é essa? É resto, eu não quero, é o resto, eu quero. Sabe por quê? Porque com o resto de azeite, o azeite encheu as botijas. Com o resto da farinha, fez o bolo. E aquela viúva teve alimento até chover de novo. Aí você fala, é resto, eu quero. Para de ficar menosprezando as pequenas coisas, os pequenos milagres, os pequenos gestos. Porque eu quero te falar hoje, as migalhas, elas vão virar abundância. As migalhas vão encher os cestos. Não perca a oportunidade. Não fica, estou humilhado. Estou humilhado, mas são os humilhados que serão exaltados. Estou por baixo, mas um dia eu vou estar por cima, porque eu sou cabeça e não cauda. Começa, sabe, gente, começa a tirar a lupa da migalha e coloca, nada começou grande, tudo começou pequeno, né? Pequenos negócios, grandes empresas, uma coisa assim, passava um programa, sei lá. Pequenas empresas, grandes negócios. Então, gente. É porque eu tenho, sabe, um lugarzinho que eu faço um bolo na minha cozinha, que daí eu estou perguntando, eu quero saber se o bolo é bom. Tira a lupa de coisas pequenas. Sabe, muitas vezes ninguém nem está te perguntando e você está falando. Sabe, Deus não está falando nada e você está lá respondendo. Só vai. Colhe as espigas. Podia não ser as grandes, mas vai lá. Começa a colher a espiga. Faz alguma coisa. Você está vivo, não está? Você está com a semente, que a gente já falou que você tem semente, não tem? Você está na terra certa, não está? Então faz alguma coisa. Se levanta. Trabalha, sabe? Corre atrás, ora, jejum, oferta. Gente, ontem nós tivemos um momento lindo aqui. Hoje foi a primícia nesse altar. Hoje foi a primeira vez que a igreja veio no altar entregar uma oferta. Mas ontem nós fomos primícia das primícias. Ontem nós estávamos aqui, nós viemos no altar entregar a oferta da primícia das primícias. Porque a gente não perde tempo. Porque a gente quer uma colheita. Então não se preocupa, faça alguma coisa. E aí fala que quando Ruth estava lá sentada, sabe, na sombra, Boaz chega. E ele já chega sabendo. Olha, Noemi voltou. Porque ele era parente de Elimeleque. Porque a história é muito grande, não dá para ficar de detalhes. E ele sabia que Noemi tinha voltado. E sabia que Ruth estava com ela, porque na cidade já devia ter falado, Ruth voltou com a nora que veio com ela, não largou ela, está com ela, agarrou com ela, está lá comendo com ela, está lá agarrada. Então, a história de Ruth já estava passando. Aí Boaz entrou e falou, quem é aquela menina ali? Não era porque Ruth era bonitinha, não. Sabe por que Boaz? Ele já sabia a história. Ele sabia da fidelidade de Ruth. Ele sabia quem era Ruth. E ele falou assim, olha, aquela menina é Ruth. E ela não parou um minuto desde quando chegou aqui. Sabe?
Entra cefeiro, sai cefeiro, ela está lá. Ela só parou agora para descansar um minutinho. Olha o que veio sobre a vida de Ruth. Ela é alguém trabalhadora. Além de ser fiel, não era preguiçosa. Então, minha irmã, eu quero fazer uma pausinha aqui. Você que aí quer casar e é uma preguiça doida, um quarto desajeitado, não sabe lavar uma louça, não sabe pegar na internet para seguir uma receita, para sair do miojo, para pelo menos fazer um miojo com extrato de tomate, sabe, mais incrementado, colocar uma carne moída. Eu quero te falar, Boaz não vai te ver nunca. Você não vai ser resgatada nunca. Dica. E para o menino do mesmo jeito, tá? Você que só vive lá no celular, sabe? Me dá isso, me dá água. Você não tem, sabe? Deus fala assim, eu fiz para você uma, sabe? Companheira idônea, não foi uma empregada doméstica. Então também não tem resgate para você, não. Só um termino. A vida de Ruth influenciou todo mundo no campo. Porque eu quero falar que quando nós servimos, quando nós ficamos aqui de madrugada, lavando a igreja, sonhando com o altar, quando nós servimos, nós entramos para debaixo dos holofotes de Deus. Deus acende assim, pá! E todo mundo nos enxerga. Pode ter luz para tudo quanto é lugar, mas o holofote de Deus está sobre a sua vida. Boaz enxergou Ruth. E ela, sabe, alcançou o favor. Alcançou o favor. A Bíblia fala assim, que Boaz falou assim para o cefeiro. Você na frente. Ó, eu quero te falar, quando aquela menina, a Ruth, viu? Não é a outra, não. Não é aquela do cabelo enroladinho, não é aquela do cabelo liso, não é a gordinha, não é nenhuma. É a Ruth. Sabe aquela que trabalha. Quando ela passar, você não vai deixar cair só uma espiguinha, não. E se ela entrar no meio dos feixes para pegar, deixa, não é para falar nada. E aí você deixa mais espiga para ela. Aí já era assim, ó. Toma aí, Ruth. Pega aí, Ruth. Você consegue pegar, Ruth? Isso aqui é para você, Ruth. Porque ela alcançou o favor de Deus. Ela alcançou o favor de Deus. Ela não teve que catar migalhas. Ela passou de catadora de migalhas para dona do negócio. Ela sentou na mesa porque ela casou com Boaz. Porque ela foi resgatada. Ela alcançou o favor. Porque ela foi fiel. Porque ela foi fiel. Ela estava lá com cestos cheios. Ela estava lá com cestos cheios. Ruth não precisava mais de migalhas. Os cestos estavam cheios. Karen, Wesley, os cestos estão cheios. Não se preocupa. Não se preocupa. Não se preocupa. Não se preocupa. Deus está no controle. Os cestos vão ficar cheios. Deus abençoe. Não se preocupe. Não se preocupe com o que você está passando. Quando os holofotes começam a virar para você, tua história muda. A história de Ruth ali foi mudada. Ruth entrou colhendo as sobras. E ela foi enxergada por Boaz. Eu quero te falar que Deus vai enxergar você. Deus vai enxergar você. E ela se tornou dona de tudo. Você pode ter começado colhendo sobras, mas o seu lugar é o lugar da abundância. É o que Deus tem preparado para você. Porque bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Não se preocupa. Não se preocupa. E eu quero falar algo para vocês. Quando nós somos capazes de entregar uma semente para alguém, nós não perdemos essa semente. Ela volta para nós. Teve um momento nessa história que as sementes de Noemi
ela entregou para Ruth. Ruth foi resgatada por Boaz. Ruth estava agora, sabe, numa posição boa, dona de todo um campo. Ruth tinha colheitas. O que aconteceu? Ela devolveu a semente para Noemi. Olha o que o texto fala, gente. Olha assim, porque aí fala que Boaz se casou com Ruth. E aí Ruth ficou grávida. Ruth foi resgatada por Boaz. Mas e Noemi? Como é que ia ficar a vida de Noemi? Você está achando que Deus esquece quando nós damos uma semente para alguém que é fiel? Nunca. Nunca. E aí ela casou. E ela ficou grávida. E quando esse menino nasceu, deixa eu pegar aqui o texto certinho. Fala que o menino nasceu, aí fala assim: então as mulheres disseram a Noemi, ó o povo reconhecendo que há Deus na sua vida, há Deus em Israel, há Deus na sua vida. Falou assim: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um resgatador. Uai, mas o filho não era? Pode sentar, é melhor. O filho não era de Noemi, não era de Ruth. Elas não estavam nem aí mais para Ruth. Ruth já tinha sido resgatada, Ruth já estava ali. Elas queriam saber agora de quem deu a semente. Tem um momento que Deus falou assim: não, eu já fiz tudo para a pessoa que você deu a semente. Agora meu negócio é com você, eu quero cuidar de você agora. Aí fala assim: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar um resgatador. E seja o seu nome celebrado em Israel. Nossa, alguém importante. Aí fala assim: ele te será por restaurador da tua alma. As dores da tua alma, ele vai tirar. Fala assim, em outra versão, vai te dar uma nova vida. A tristeza de ter perdido filhos, é a restituição. A tristeza de achar que você não era mais nada, que você não ia produzir, que você não tinha filhos, que a sua vida tinha terminado ali, a sua geração tinha terminado ali. Deus fala assim: vai te dar uma nova vida. E vai te sustentar na tua velhice. Nunca mais você vai passar fome. Nunca mais você vai passar fome. Pois a tua nora, que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Tomou Noemi, aquela criança, pôs no seu colo e foi sua ama. Ai, que lindo, ela agora vai cuidar, acabou a história. Não. Deus não dá só isso. Aí fala assim: e as vizinhas lhe deram um nome dizendo: Noemi tem um filho! Noemi tem um filho. Ah, mas o filho não era de Ruth? Mas não, Ruth só gerou para Noemi. Ruth só gerou para Noemi. A Bíblia fala que elas falaram: Noemi tem um filho. Você pode ter chegado aqui sem nada. Sem nada. Mas Deus está falando que você vai sair daqui com o povo gritando, o inferno gritando, o mundo reconhecendo: tem um filho. Tem um resgatador, tem alguém que vai cuidar, tem alguém que vai sustentar. E lhe deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé e é o pai de Davi. Obed, pai de Jessé. Jessé, pai de Davi. Uma linhagem de Jesus. Ruth entrou para a linhagem de Jesus porque ela recebeu uma semente de fidelidade, de aliança. Vale a pena ser fiel, gente. Vale a pena ser fiel. Se você sabe,
tem esse espírito de traidor, tira ele da sua vida, de desertor, de largar as coisas no meio. Tira isso da sua vida, porque vale a pena ser fiel, porque a semente ela não volta vazia. A semente não volta vazia. Ruth, uma moabita, ela entrou para a história de Jesus. A colheita chegou. A colheita chegou. É tempo de festa, é tempo de celebração. As sementes de Ruth e Noemi se encontraram pela fidelidade delas. E eu quero te falar que Ruth, ela entrou para a geração de Jesus. E Noemi tinha um filho no braço. Porque aquele filho representava o legado e a continuação da vida de Noemi. Não morreu, não morrerás, mas viverás para ver a glória de Deus. Sua história não vai ser interrompida, ela vai continuar. Deus ainda tem muita coisa para fazer na sua vida. É a primeira colheita, são apenas os primeiros frutos, porque Deus tem os cestos cheios. Não tenha medo, sabe, de entregar as suas sementes para pessoas fiéis, para lugares fiéis, porque a semente, ela volta para nós de uma forma muito maior do que a gente possa imaginar. As nossas sementes se encontram, as nossas sementes se encontram e juntas têm uma colheita muito maior. Juntas têm uma colheita muito maior. Juntas têm uma colheita muito maior. Hoje, você está saindo daqui com as suas sementes plantadas em terra fértil. Hoje você está saindo daqui falando: Moabe nunca mais. A tristeza, a dor, a depressão, as coisas ruins, as angústias, os males, os vales, os desertos, as dores ficaram para Moabe. Hoje Deus tem uma história nova para mim. Noemi, ela entrou falando que estava amarga. Ela entrou falando que ela era amarga, mas a alma dela foi sarada pela semente que Ruth entregou para ela. Hoje, Deus tem uma semente para te entregar. E Ele precisa que você entregue as suas sementes, a sua vida, para que Ele possa trazer um resgatador também, para que Ele possa te sarar, para que uma nova história seja contada, para que uma nova história seja escrita, para que coisas novas aconteçam na sua vida e que você possa falar: a minha colheita só está começando. Aleluias, glória a Deus.